Sigo aqui, voltando para os nossos assuntos da capital, porque é o seguinte, em cerca de 2 meses, Salvador registrou pelo menos 3 acidentes envolvendo construções irregulares. O mais recente, você lembra, aconteceu no último domingo, né, quando uma marquise desabou, matando uma pessoa em Piripiri. E por isso, Andréa Silva, a gente vai trazer essa discussão aqui da necessidade de que sejam obedecidos, observados todos aqueles cuidados na hora da construção de um imóvel ou da ampliação de um imóvel, não é mesmo? Exatamente, Ricardo. É isso que a gente quer trazer, essa discussão que a gente quer trazer, para que as pessoas tenham orientação técnica na hora de fazer uma obra, na hora de construir uma casa, né? Cabe ao poder público fiscalizar, mas as pessoas também precisam de orientação. Por isso que a gente conversa com quem entende, né? Com o especialista. Estou com o engenheiro aqui, professor Luiz Edmundo Campos, que é da Universidade Federal da Bahia, e ele até montou aqui uma estrutura para que a gente, bem didática, né, professor? Bom dia. Para que a gente possa explicar essa última situação aí agora, no fim de semana, daquela marquise que desabou. Como é que o senhor poderia explicar para a gente, na prática, o que aconteceu ali, professor? Bom dia, André, bom dia, Ricardo, bom dia, Luana, bom dia a todos. Olha, é interessante, eu botei aqui um exemplozinho. Uma casa, a gente tem uma laje, que eu posso representar aqui por esse tablet, que vai carregar essa laje, que está o peso das pessoas, dos móveis, vai ser descarregado na viga, e a viga, que é o caso que a gente está estudando, ela vai tentar deformar, fazer isso. Então essa viga, na parte superior, ela vai ser comprimida, vai ser apertada, e na parte inferior, ela vai ser tracionada, ela vai ser esticada. Como o concreto não resiste bem à tração, é necessário a gente botar um elemento para poder resistir à tração, no caso é a ferragem. Antigamente, quando não tinha ferragem, a gente fazia a viga com uma arcada, não tinha viga, são aquelas arcadas para não ter o esforço de compressão, ou botaria madeira para o esforço. Com o concreto armado surgiu isso. Agora acontece uma coisa interessante, André, como naquele caso lá de Piripiri do domingo, que aqui está a viga que ela deve ser armada embaixo, mas no balanço nessa parte, se a gente for olhar aqui, a parte comprimida, a parte que está sendo esmagada é a parte de baixo e a parte tracionada é a parte de cima. Então a ferragem deveria ser na parte de cima. Então eu botei aqui um exemplo de uma fita funcionando como se fosse uma ferragem. Como se fosse a ferragem. Então nessa parte aqui a ferragem vai suportar aqui embaixo, está deformando, e na parte mas nessa de parte também. de cima aqui. Então as pessoas não costumam colocar essa parte de cima, acham que é besteira e coloca a ferragem só embaixo. Até por uma questão de custo, às vezes? Não, às vezes por desconhecimento. Então o que é que ela faz? Se você for olhar lá, estiver analisando aquelas imagens de vocês, essa parte aqui quebrou e a peça que quebrou ficou pendurada pela ferragem de baixo, onde mostrou que a ferragem de cima foi insuficiente para suportar. Isso é muito importante. As pessoas esquecem muito de colocar essa ferragem na parte de cima, pensando que a ferragem só pode ser na parte de baixo. Professor, onde que as pessoas conseguem uma orientação como essa antes de começar uma construção? Porque essa orientação tem que vir da base, né, professor? A gente está trabalhando, André, na montagem de escritório de assistência técnica. Ricardo lembra disso, que tempos atrás, quando ele andava na rua, nós fizemos uma reportagem na Ladeira do Cacau, onde eu levava os alunos para poder praticar engenharia em população de baixa renda. Então a gente trabalhou durante esse período e, graças a Deus, tudo está se somando, porque hoje as diretrizes curriculares dos cursos de engenharia são obrigadas a ter 20% de carga de extensão. Então a gente está conversando com todas as instituições de ensino para que a gente tenha nas escolas de engenharia escritório de assistência técnica, como existe nos cursos de Direito e de Práticas Jurídicas. A UFBA está implantando isso, professor? A UFBA está implantando, vem colocando, já teve uma emenda parlamentar para atuar junto com a residência de arquitetura. Temos também experiência na Unifax, na Unijorge, Turalores. Temos experiência em Feira de Santana, com o professor Gerinaldo e o professor Diógenes atualmente. Temos o escritório da prefeitura também. É só querer ver muito mais a parte de arquitetura. Agora, professor, numa situação como essa, então a pessoa procura esse escritório e, sem custo, vai ter essa assistência de forma gratuita? Nós estamos trabalhando também, eu esqueci de citar, um grande colaborador que a gente tem no momento, que é a doutora Betânia, da Defensoria Pública, que se somou também nisso. A ideia é que o atendimento seja gratuito para toda a família que tenha renda inferior a 3 salários mínimos. Os recursos a gente está buscando para pagar os profissionais que vão dar essa assessoria. Mas é um atendimento gratuito para toda a sociedade. Para a gente encerrar, está chovendo. O senhor viu mais cedo o nosso colega Sérgio Pinheiro mostrando algumas encostas. Que orientação do senhor, que é um especialista numa chuva como essa, professor? Essa chuva, André, é um pouco mais perigosa do que as anteriores, porque parou, mas o terreno já está úmido. Então essa chuva, mesmo com intensidade inferior à outra, ela é pior.
E também essa chuva que não alaga muito, ela penetra mais. Então vai ficar todo mundo alerta e caso tenha alguma anomalia em casa, ligue para a Defesa Civil e saia de casa. Ligar para a Defesa Civil, né? É uma coisa de uma contradição que a gente está fazendo agora, uma campanha de fique em casa, né? Mas nessa hora ele deve procurar uma Defesa Civil e um abrigo para não correr vidas. A gente brinca que o patrimônio a gente consegue recuperar, a vida não. Tá bom, então. Professor, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. É isso aí, né, Ricardo? Sérgio Pinheiro está percorrendo aí vários pontos da cidade e fica o alerta também do professor Edmundo Campos, engenheiro e professor da Universidade Federal da Bahia. Ricardo. É isso, um dos grandes especialistas que nós temos no assunto, né, André Silva? Entende bem desse quesito e por isso esse alerta é tão importante. A gente estava vendo há pouco as imagens da chuva que continua caindo aqui na capital baiana. As nossas equipes estão girando. Olha ali como é que está, você viu há pouco. Lipe ao vivo agora, nós vimos outros pontos também, 7 horas e 37 minutos, a chegada a Salvador, inclusive a lente da nossa câmera completamente molhada e o alerta de sempre para os motoristas, a gente reforça a necessidade desse cuidado ao sair de casa, se necessário, né? Em meio a essa chuva toda e em meio a esta pandemia. E aí a gente consegue ver também aquele trecho lá para quem vem da Cidade Baixa em direção ao centro da cidade, o transporte público na rua, alguns veículos também, faróis ligados como tem que ser num dia chuvoso como esse.